Fala pessoal, beleza? Eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês para falar sobre operações longas, porque eu trago bastante operação longa, né, day trade gravada aqui para o canal. E aí eu quero trazer aí uma explicação de como que você vai conseguir pegar trades longos, né? Outra coisa que eu quero falar é porque eu vejo muita gente falando aí pra mim, aumenta os gráficos pra eu conseguir ver, não sei o que. Pessoal, como eu uso uma tela ultra wide, que é aquela tela esticadona, o que que eu faço? Eu deixo o meu vídeo em alta resolução, cara. Então é só você colocar em 1080p, tá? Dá pra colocar até em 1440, cara. Né? Tem uma resolução maior ainda. Você vai ficar com a ultra resolução na sua tela. E aí você vem no botãozinho do YouTube e clica para expandir, tá? Então você vai ver normal o meu gráfico, tá? O meu gráfico da forma que eu vejo aqui, ó, vocês vão enxergar, ok? Tem gente que fala que não dá pra ver o resultado e tal, mas eu também vou buscar no final das operações mostrar quanto que foi o meu financeiro da operação e tentar dar um pouco mais de zoom na hora de explicar o trade, ok? Na hora do trade não tem como porque é a hora que eu estou olhando o gráfico, né? Então se você colocar em 1080p você vai visualizar numa boa, beleza? Então vamos lá, o assunto hoje é como que eu consigo capturar muitos pontos, né? Como que eu consigo pegar uma operação grande, né, para day trade. Então vamos lá. A gente vai usar como princípio a teoria de Dow. Tá? O que, que a teoria de Dow ela nos fala? Que o preço ele se move em ondas, não é? A gente tem a onda de impulsão, onda de retração, impulsão, retração. Isso aqui é o que? Uma tendência de alta. Né? Uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Ela é o contrário. A gente tem impulsão para baixo, retração para alta, impulsão para baixo, retração. Né? E assim, a gente tem que saber filtrar os melhores momentos para eu conseguir pegar um trade longo e os momentos para eu ficar no scalp. Eu sempre falo que um bom trader ele tem que estar preparado para fazer tanto scalp quanto operações longas. Eu acho que é um tiro no pé a pessoa querer ficar fazendo só um ou só outro. Não, eu só faço, só entro se for para pegar tantos pontos. Às vezes o mercado não vai tá te dando opção e mesmo assim você vai querer forçar a barra e não vai conseguir, né? Então, o que, que a teoria de Dow ela me fala? Ela me fala que o mercado ele é constituído uma tendência de alta por topos e fundos ascendentes, ou seja, os topos e os fundos eles são sempre maiores do que os topos e fundos anteriores, né? E cada topo, ó, cada topo rompido ele vai servir como suporte, ok? E cada topo que ainda não foi rompido ele vai servir como resistência. Então, vamos supor que o mercado está aqui em cima. Eu tenho duas opções aqui, dois cenários para o preço nessa região. Ele vai encontrar suporte nessa região e ele vai encontrar resistência nessa região aqui de cima, tá? Então, assim, primeira coisa, né, que a gente vai observar na hora de visualizar um gráfico. Se você tiver um gráfico, por exemplo, direcional, já é um ponto positivo, tá? Porque muitas vezes o mini índice ele é um ativo de volatilidade. O que, que isso quer dizer? Que ele não é um ativo propriamente para andar em tendência, né? Ele já é um ativo para andar mais, como se diz, travado. Né? Já o mini dólar já é mais um ativo de volatilidade, então ele já anda mais em tendência, né? Mas isso quer dizer que o mini índice não ande em tendência? Não, não quer dizer. Mas significa que não é sempre que ele vai estar em tendência, né? Então, se você visualizar, por exemplo, o mercado se deslocando, fazendo topos e fundos ascendentes, ponto positivo. Porém, não é só isso. Por quê? Porque muitas vezes a estrutura, né, do mini índice, ela é um movimento ascendente, tá? Porém, ela vai deixando muitas falhas de topo. Por exemplo, ele vai subindo assim, mas aí ele pega aquele arma um pivô de baixa, aí ele vem e faz isso aqui, rompe aqui, aí ele lateraliza aqui, aí ele vai, só que no macro o cara consegue visualizar uma direção altista, né, para o papel. Então, o que, que eu quero falar? A primeira coisa que você tem que observar, se a sua esquerda, tá, a sua esquerda, se você vai ter muitos topos e fundos que servem como resistência. Por exemplo, vamos supor que o mercado estava aqui, um exemplo, aí ele fez isso aqui, aí ele estava caindo e tal, aí em um determinado momento o mercado começa uma reversão, por exemplo. Operar a reversão não é fácil, por quê? Porque você vai ter muitos obstáculos pela frente, né? Porém, tem como sim a gente operacionalizar. Como? Quando
o seu próximo obstáculo, ou seja, a sua próxima resistência, ela esteja longe do preço. Então o seu preço está aqui, nesse cenário aqui, por exemplo. Aonde está a minha próxima resistência? Visto que ele já rompeu esse topo aqui. A minha próxima resistência ela vai estar nesse fundo rompido. Concorda? Ou seja, se eu tiver um espaço longo, tá, do preço até o alvo, e detalhe, um stop curto, né, do preço até o meu ponto de stop, esse trade me interessa. Né? Porém, não vai ser todas as vezes que a gente vai conseguir isso. Muitas das vezes, olha como que o mercado vai estar. O mercado vai estar mais ou menos assim, ó. Ele vai estar cheio de regiões aqui, aí depois ele vem para armar uma reversão de tendência, por exemplo. Aí ele vem, faz isso aqui, faz aquele pivôzinho, né? Que o mercado sempre faz. Aí ele faz isso e faz isso. O preço está aqui. Aí o que eu tenho que ver? Onde está meu próximo obstáculo? Meu próximo obstáculo está aqui. Né? E aí às vezes você vai mensurar aqui o tamanho do seu stop. Aí vamos supor, às vezes o seu stop ele está aqui, por exemplo. Ó, e aí você vai mensurar o seu alvo está aqui. Esse trade aqui é um trade que não compensa. Por quê? Porque você vai estar pegando pouco ponto e o seu stop vai estar grande. Tá? Então, isso no caso de uma reversão. Agora vamos supor de uma tendência de alta. Então o mercado está aqui, ó. O mercado então ele está se deslocando numa movimentação altista. Então imagina que ele está aqui, ó. Mas aí vamos supor que o mercado pega e faz isso aqui, ó. Né? E aí ele vem, faz isso, tal. E aí ele está aqui, por exemplo. Aí você pega e se olha para sua esquerda, né? E aí você identifica, bom, eu tenho uma resistência muito próxima aqui. Eu tenho uma outra resistência bem próxima aqui. Eu tenho uma outra resistência bem aqui. E depois eu tenho uma resistência ali. Quantos topos você tem anteriormente te servindo como obstáculo para que você consiga avançar, para que o preço consiga avançar para cima? Eu vou ter vários. Né? Nesse caso aqui eu não consigo. E qual que é o erro das pessoas? As pessoas querem forçar um trade grande nessas regiões. Então assim, a gente tem que ter essa dimensão. Então aqui, se possível, que às vezes nem isso vai ser possível, se o seu stop estiver pequenininho, você vai ter aí a chance de buscar um alvo pequenininho, pelo menos maior do que o seu stop, até o próximo alvo. Só que às vezes o que o cara quer? O cara quer, ele está cogitando que o mercado vai vir, vai rasgar esse topo aqui e vai embora, por exemplo. Ele tá confiante que o mercado vai conseguir romper essa região, fazer o pullback e depois ir embora. E aí, a chance desse trade dar ruim é muito grande. Por quê? Porque você vai ter várias regiões aqui, ó, te dando resistência, né? Um cenário desse tipo aqui, um cenário desse estilo aqui, quando o mercado ele está claramente direcional, por exemplo, que ele busca, por exemplo, uma região aqui, ó, e eu tenho somente o próximo topo, e nessa região aqui ele me deixa um stop curto, eu mensuro meu stop está desse tamanho, eu mensuro meu alvo está desse tamanho, essa aqui é o melhor momento para eu tentar capturar muitos pontos. Essa região aqui. Por quê? Porque eu não tenho muito obstáculo na minha esquerda do gráfico. E a esquerda do gráfico é o que vai fazer o mercado parar. O preço tem memória. Então não adianta eu achar que o preço vai passar dali. E uma outra coisa também que a gente deve observar são as regiões que o preço fica travado. Né? Aquelas regiões que normalmente você vê que o preço ele ficou brigado, mais ou menos assim. Imagina que o mercado deu uma brigada boa aqui. E aí o que acontece? Ele consegue, por exemplo, romper aqui para baixo, né? Vamos supor. Aí mesmo, né, que você veja que o mercado começou uma movimentação baixista ali, né, com pivô de baixa, mas você fala, não, aqui eu tenho um suporte interessante, batendo nessa região, vou tentar uma compra aqui. Cara, regiões que o preço briga, que o preço fica nessa bagunça toda aqui, ó, pode ter certeza que vai ser extremamente difícil para ele conseguir passar de uma vez. Então, sempre que você localizar regiões que o preço fica agarrado, travado, ele não vai de uma vez. Muitas das vezes ele vai fazer um pullback nessa região e até mesmo continuar a favor daquele movimento que ele armou, o possível pivô. Quer um exemplo? Olha aqui no dólar um exemplo clássico. Observa como o preço ficou travado aqui nessa região. Essa regiãozinha aqui, ó. Olha como que ele ficou, ó, batia aqui, ia para cima, batia, ia para cima, para baixo, para cima. Aí olha o que o preço fez. O preço armou um pivô de baixo, ó. Ele faz aqui topo. Aí ele vem, faz esse fundo aqui. Aí ele vem, faz um topo mais baixo. Arma um pivô de baixa. Aqui, né?
olha o que ele faz depois. Os compradores até tentam enfiar, compra e tentar levar o mercado para cima de novo, mas olha onde o preço chega. Justamente naquela região de briga, né? E depois ele vem aqui dar uma resistida e vai embora. Né? Isso, essas regiões de briga, elas sempre vão servir como memória. Olha outra região aqui, ó, que a gente tem aqui. Olha como ficou brigado o preço nessa região. Ó. Batia, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Olha quando rompe, olha quando faz o pullback, o que acontece? O mercado vai embora, tá vendo? Então, essas regiões em específicas, quando você identificar elas, cara, assim, se você tem um alvo acima daquela região ali, há uma grande probabilidade, né, de você, assim, ó, ficar pelo meio do caminho. Ainda mais quando o cara não quer realizar nem mesmo a parcial, né? Qual que é o cenário bom, tá, que a gente conseguiria bons trades? Olha que cenário mais tranquilo esse aqui, ó. Olha essa movimentação do mercado. Olha como ela é direta, né, uma alta. O preço vem fazendo, ó, pullbacks. Só que, ó, a todo momento ele rompe, faz um pullbackzinho, rompe, faz um pullbackzinho, rompe. Ou seja, você não tem regiões aqui, ó, que te impossibilitem, né, de fazer com que o preço evolua. E eu falo o seguinte, pessoal, eu acredito que o preço ele tem uma memória muito recente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu não vou ficar voltando aqui, ó, tipo assim, 10, 20 dias para trás para pegar um topinho de M5. Não, para isso eu já utilizo tempos gráficos maiores, para eu ver quais são os topos de relevância. Então, se eu não estou vendo nada aqui na minha esquerda, né, e obviamente eu fiz ali as minhas marcações, né, nos outros tempos gráficos que eu ensino o pessoal a fazer, então se eu vejo que eu não tenho obstáculo na esquerda, então isso quer dizer que o quê? Que eu tenho caminho para subir. Né? Então toda barra vermelha eu vou comprar, ó, compra, barrinha vermelha rompida, eu compro, stop abaixo da mínima, o mercado evolui. Né? Então todo sinal de compra que me aparece numa tendência de alta eu tomo, e todo sinal de venda que me aparece, né, numa tendência de baixa, eu vou vender. Tá? Olha esse aqui que interessante também. Observa, né, que a gente tinha pontos de suporte e resistência. Vamos pegar só essa parte aqui, ó. Vamos utilizar esse contexto aqui. Observa aonde você tem suporte e resistência. Então a gente tinha uma resistência aqui nessa região, por exemplo, a gente tinha uma aqui embaixo, né? A gente tinha uma aqui. Essas aqui são as principais, tá? E aí a gente vai ter outras intermediárias. Quais seriam as intermediárias? Essa aqui, vamos imaginar que daqui não tinha acontecido ainda. Olha para vocês verem, o mercado vem, faz essa movimentação aqui e ele perde esse fundo importante. Olha aí. E aí o mercado vem e ele faz um pullback aqui nesse fundo rompido, tá? Então observa que para o preço poder cair, eu teria somente esse alvo aqui embaixo e se ele passa somente esse. Aqui é o melhor momento de eu querer bater uma venda. Por quê? Porque olha o tamanhozinho do candle que ele me deixou, tá nessa região, tá supondo que eu fosse fazer uma entrada, a entrada seria, ó, vamos mensurar aqui, o stop seria de mais ou menos 200 pontos e o meu alvo seria de quase 600. Só aqui já daria 3 para 1. Né? Então, se observa, eu não tenho outra coisa para cá para me atrapalhar. Né? O gráfico está clean. Diferentemente, por exemplo, vamos pegar uma outra região que o preço estava totalmente travado. Né? Que vocês vão me entender melhor o que eu estou falando. Quer ver? Deixa eu pegar uma outra região. Deixa eu achar ela aqui no gráfico. Vamos supor, tá? Vamos supor que o mercado, a gente está nessa região aqui. Olha quantos topos de fundos a gente tem próximos uns aos outros. Olha aqui, ó, essa resistência, esse suporte aqui, ó, esse outro aqui. Então vamos supor, né, que o mercado, ele fosse, aí o mercado começou aqui, aí ele vem e faz essa movimentação, faz isso aqui, aí ele deixa um topinho aqui, rompe o topinho, volta para fazer um pullback, por exemplo, e deixa padrões aqui. Vamos supor que eu esteja cogitando fazer uma compra, visto que eu vi que o mercado estava numa movimentação altista nesse dia aqui, dia 12. Se eu for cogitar fazer uma compra, observa que o preço está totalmente travado. Mas isso quer dizer que eu não posso fazer a compra? Não, não quer dizer isso. Eu preciso ver o tamanho do meu stop, se eu consigo, até a próxima resistência, um alvo. O que muitas pessoas erram é o seguinte, às vezes o cara está vendo que tem esses pontos aqui, só que aí, por exemplo, ele quer pegar toda essa movimentação aqui até o preço, sei lá, vim buscar esse topo aqui. Ele quer comprar lá, por exemplo, e levar até lá em cima. Só que eles consideram esses topos anteriores. E aí que mora o problema. Então,
Se eu puder dar uma dica para vocês, aprendam a marcar suporte e resistência. Muitas pessoas acham que sabe, tá, pessoal? Por isso que muita gente às vezes não liga assim para aquela frase, né, que o simples funciona, porque o cara não sabe fazer o simples. Né? E aí às vezes ele acha que sabe e que não funciona. Ah, fazer isso não funciona. Só que às vezes o cara não sabe. Né? E cara, é assim, ó. O tanto de gente que eu pego que não sabe marcar suporte e resistência, né, não tá assim no livro. Então, aprenda a marcar os pontos de suporte e resistência, por quê? Porque eles vão te servir como pontos de entrada, mas também como alvos. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma operação aqui, uma possível venda, tá? O meu próximo suporte vai me servir como alvo. E eu, enquanto trader, eu não posso ficar na esperança de que o preço, por exemplo, vá romper esse alvo aqui, e vai buscar o meu alvo final, porque eu quero. Não, a gente opera tecnicamente, né? Ou seja, eu opero em cima de sinais gráficos. Então, se eu sei que aqui tem um padrão que pode segurar o preço, não tem por que eu querer levar até o próximo. A não ser que nesse ponto aqui eu tire todo o meu risco da operação. E é uma das coisas que eu também ensino para a galera. Ou seja, chegou num ponto ali, né, que a gente sabe que o preço pode parar, tira todo o risco da operação, né? Protege o trade e aí você deixa correr, porque se for, pô, show de bola. Mas se voltar também, você já vai ter saído com alguma coisa no bolso, aí não zerado, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal, que eu queria trazer hoje. É um assunto que eu acho muito importante, porque eu tô trazendo bastantes trades longos aí, né? Que eu pego no meu dia a dia, né, trades que às vezes me dão. Por exemplo, eu trouxe um vídeo quinta-feira, se eu não me engano, que eu peguei 17 pontos no dólar. Né? Eu trouxe esses tempos para trás aí um trade que eu peguei 1.000 pontos no índice. É lógico, né? Naquela época a volatilidade estava maior, então acaba que a projeção dos candles também. Mas, cara, trabalhar aí buscando 200, 300, 400 pontos às vezes num trade é direto, né? Que a gente faz no dólar 15, 20 também é direto, entendeu? Então é isso. Agora eu quero trazer um vídeo falando só sobre scalp depois, algumas dicas operacionais para quem utiliza scalp, para poder ajudar vocês aí também, tá? E cara, tem interesse aí na mentoria? Chama aí no WhatsApp pra gente conversar, tá? Pra gente trocar uma ideia. Se você ficou com dúvida de algo que eu falei aqui, deixa aí nos comentários. Se inscreve aí no canal também, ativa aí também o sininho que às vezes você nem recebe as notificações de vídeo novo, tá? E deixa o seu like aí. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Grande abraço. Valeu.